boa noite, bem-vindos a mais uma live de terça-feira. E hoje o tema que vou trazer especialmente esta informação para quem vai assistir gravado é sobre o impacto da ancestralidade na educação dos filhos. Eu vou ter uma convidada muito especial, a Carla Soares, que é uma amiga muito querida, que eu conheci em janeiro de 2020, quando estive no Brasil e fui à primeira Conferência Mundial do Corpo Explica, chamada A Lógica da Vida. E a Carla, ela tem um trabalho muito interessante na área das constelações familiares e vem aqui falar um pouco sobre este tema. Carla, estou a ver que você já está aí. Por favor, clica aqui no maisinho, no mais da câmara, e vamos logo partilhar juntas esta tela que ficará muito rica com tudo aquilo que você tem para partilhar connosco. Olá, Bruna, um sol e uma iluminação para ti também. Aguardo aqui, cá está, a Carla já está aqui. Olá, Bruna, bem-vinda. Que bom. Olá, Carla. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Que bom é ter, Gratidão estar aqui. que bom é ter você aqui. E, e muito obrigada por me ter também permitido ter o prazer de ter aqui a falar sobre este tema, que certamente vai acrescentar muito a todas as pessoas que estão a assistir em direto e também para quem vai assistir depois. Então, Carla, eu já estive aqui a fazer uma breve apresentação de você e gostava que agora você se apresentasse. Bom, então, meu nome é Carla Soares, sou casada, tenho uma filha de 10 anos e amo trabalhar com pessoas, né? Com gestão de pessoas, desde 2014, né? Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação de gestão e RH, e aí eu não parei mais nessa área. Aí eu fiz programação neurolinguística, coach, aí eu fiz terapia financeira e entrei na terapia energética. Sou especialista da mesa Chama Trina, né? A mesa radiestésica e constelação familiar e a mesa Ganesha também. Aí eu comecei no Corpo Explica, né? Que aí eu tive o prazer de conhecê-la, né? E aí que eu comecei com a constelação familiar, que é tudo ligado, né, com a terapia financeira, né? Porque tudo vem das nossas raízes, né, dos nossos pais. E aí eu fiz a pós-graduação, né, de terapia em constelação familiar e duas formações em constelação familiar, né? E eu sempre trabalhei junto com médicos na área médica, né, em clínicas, né? Então, em horário comercial, eu trabalho numa clínica de cardiologia, né? E com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema, né? Que é a ancestralidade. Que bom, eu sei também que é a sua primeira vez numa live, por isso Sim, é normal que haja assim um nervoso, né? Todos nós, quando fazemos algo novo, dá medo, mas é o medo de algo novo e isso só se supera fazendo, né? Por isso eu tenho a certeza que vou fazer com que você consiga brilhar hoje, porque tem muita coisa aí muito boa para partilhar connosco e fique tranquila que vai tudo correr bem e tudo aquilo de bom que vamos também poder acrescentar será sempre bem-vindo. Temos já aqui algumas pessoas, a Maria Clara já cá está, o sim. Rui tem um coraçãozinho, que bom. E isto é o Rodrigo, existe o meu marido. Então, vamos Então, lá? Fala. vamos lá, Carla. Então, vamos começar sobre o que é, então, a ancestralidade.
Então, antes de nós, vieram os nossos pais, né? Que sucederam os vossos avós, que sucederam os nossos bisavós. E assim por diante. E na constelação familiar, nós consideramos 11 gerações. São 11 gerações que influenciam a nossa vida, né? Que sendo eles, nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós e 1024 eneavós e 2048 hectavós. Olha, é muita gente, né? São muitos ancestrais. Dá um total de 4.094 pessoas. Nossa. Né? E tudo começou há cerca de 300 anos antes de nós chegarmos até aqui. Então, imagina que maravilha, né? O que eles passaram, né? Nós só existimos graças a cada um deles. Né? Tudo que eles passaram é a nossa herança. Né? Todas as dores, doenças, lutas, guerras, fome, abortos, natimortos, perdas e também todas as alegrias, né? Não é só coisa ruim. Felicidades, vitórias, a sua força, né? Tudo isso a gente carrega no nosso campo energético, né? Que na constelação a gente fala que é o campo mórfico genético, né? Que fica guardadinho aqui no nosso cérebro, que a gente consegue, quando a gente está na constelação, a gente sente, né? É provado cientificamente. Né? Então, nós somos nossos ancestrais. Toda a força deles é a nossa força. Né? E o instinto de sobrevivência em situações difíceis também nós carregamos, né? Então, da mesma forma que toda limitação, medos e traumas, também nós carregamos, né? Nós somos eles, porém somos além, né? Porque nós somos nós mesmos. Dessa forma, nós podemos transcender toda a limitação que carregamos deles, né? Uhum. É que aí é onde entra, vou dar um exemplo aqui, que como nós carregamos tudo dos nossos ancestrais, sendo alguns deles alguns fracassos, que é onde entra o alcoolismo, né? Que o alcoolismo é uma doença, é uma dor muito profunda, porém é a dor da criança, né? Não é a dor do adulto. O adulto saudável, ele não vai ter essa dor, mas a criança sofre muito em busca do amor de mãe, né? Uhum. E aqui entra também, como a gente ouve muito no Corpo Explica, né? A mulher do dedo podre, né? Se você quiser falar um pouquinho, você é expert aí do Corpo Explica. Quero falar que a Cassiane Santana diz: Carla é maravilhosa, por isso é aqui tudo para você ficar assim mais calma, bem acolhida e que de facto, Amiga sim, linda. há várias dinâmicas, não é? Tal como você estava a explicar, e que no fundo vamos repetindo, que sem saber, não é? Porque está tudo tão inconsciente que de facto nós nem sabemos porque é que atraímos determinadas coisas. E de facto há uma explicação, há uma causa, e é trabalhando sobre estas causas que não só tem a ver com os próprios traços de caráter, não é? Mas de tudo aquilo que nós fomos ouvindo e que foi passado de geração em geração. Porque atualmente nós estamos no século XXI e atualmente também a velocidade a que as coisas acontecem é muito rápida, né? E não é fácil acompanhar tudo isto sem nos perdermos um pouco de quem somos e ao mesmo tempo procurando respostas, né? No fundo foi esse o grande motivo do nosso encontro em janeiro de 2020,
na lógica da vida e que a lógica da vida vem trazer também muito desta construção e da força que vai em frente, né? Que vai em direção ao futuro e que de facto nos faz, carregando todas estas questões, às vezes repetir situações que nem sempre são agradáveis, não é? Sim. Então, porém, muitos outros obtiveram êxitos, né, nas empreitadas, né? Ou seja, da mesma forma que nós carregamos as fraquezas de uns, nós carregamos a força, né, de outros. Somos a junção de todos eles, né? E podemos transcender a limitação de cada um ou não, né? Nós herdamos não só os fracassos, mas todo o sucesso. É isso. E agora... Consegue... Sim, Carla, desculpa. A gente consegue viver a nossa totalidade, né? Quando a gente consegue se libertar de tudo isso, né, que nos faz mal. E dessa forma a gente pode ter uma vida harmônica e feliz. É isso. É trazer para a consciência. Isso, trazendo para a consciência. E agora, não sei se é hora de trazermos já casos específicos e também quem está a assistir, se quiser colocar as suas perguntas para a Carla, pode fazê-lo. E de facto, podíamos aqui, o que é que você acha de podermos falar já, entrar em algumas situações específicas? Ou havia algo mais que você queira acrescentar? Um olhar mesmo, né? Questão dos nossos pais e nós que somos mães e pais, né? Ter o cuidado, o que fala com nossos filhos, né? É trazer para a consciência, né? Porque a nossa mãe, ela representa o que nos nutre, né? A vida, a abundância, sendo assim a sensação de estar nutrido, né? E sentir abundante, né? E do nosso pai nós herdamos a sensação de paz e totalidade. Então, se a nossa criança está ferida, a gente não fica bem, né? Aí a gente acaba entrando no triângulo dramático, né? Uma hora a gente está acusando, outra hora a gente quer salvar o outro, né? Porque a gente não quer olhar para dentro. Ou senão, vítima mesmo, né? A gente fica preso numa bolha, a gente não consegue evoluir. É isso, e uma coisa que é importante se calhar referir, para quem não está tão familiarizado com esta forma, com esta abordagem, todos nós carregamos e trazemos dentro de nós uma criança que tem cerca de 5 anos, não é? Porque é a criança mielinizada que desde a gestação até aos 5 anos de idade, ela vai acumulando experiências, sensações e também feridas, não é? Que nós conseguimos medir observando o formato do corpo, a estrutura corporal e que explica como é que a nossa mente funciona. Mas ao mesmo tempo, se nós não conseguirmos fazer a transição da dor da criança para o adulto, ficamos presos, né? E naquilo que você estava a falar, exatamente do triângulo dramático. O triângulo dramático é um triângulo que nós vemos todos os dias, não é? Porque quem assiste telenovelas, há sempre uma vítima, há sempre um acusador, há sempre um salvador, e dentro deste triângulo dramático vai-se desenrolando a ação. Então, é mais uma situação que vem, de alguma maneira, acrescentar ainda mais estas dinâmicas que já de si são inconscientes, mas que se vão repetindo. E relativamente às questões da ancestralidade, que você falou há pouco, até da questão do alcoolismo, há sempre duas partes que nós podemos ver, não é? Que é a parte doentia e a parte saudável. E aí é muito importante, entre aspas, chamar o adulto para tomar conta da situação.
Exatamente. Quando vem a fraqueza, a dor da criança, é a gente respirar e falar como adulto. E agora? O que eu vou fazer? Tem um problema, mas é olhar como adulto. Porque senão a gente E, entra no triângulo dramático novamente. exato, e muitas vezes esta questão do alcoolismo vai passando de geração em geração sem consciência, porque se é normal um pai beber, né? É normal que o filho beba, porque as referências estão lá. Só que o alcoolismo pode trazer consigo também muita violência, Muito. né? Vai E de desencadeando, facto, né? Muita tristeza para a família. e muita tristeza para a família, exatamente. E aqui é importante, quando nós observamos esta questão, colocar limites, né? E observar qual é a parte saudável e adulta daquela situação e, ao mesmo tempo, sair dela, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente, né? Para a gente sair é não julgar o que passou de geração, e sim olhar com carinho, com respeito e com um amor de adulto fazer diferente. Porque o amor Isso. cego a gente repete. A gente repete inconscientemente. Né? E Um esse, exemplo, né, sim, da mulher do dedo podre, ou o homem também, né? Ele vai escolher um parceiro que vai fazer sofrer, que vai trair. Porque você, inconsciente, está casado com o pai e com a mãe, então você vai fazer de tudo para dar errado, para você voltar para casa. Então, a criança está necessitando ali do apoio dos pais, né? E muitas vezes cobra do parceiro. é isso. É E ao muito mesmo pesado. tempo, desculpa, É muito peso para o parceiro, né? é muito peso. E é por causa deste amor doentio, não é? Que é passado e que é também muito pesado e que é necessário distinguir o que é saudável e do adulto e o que é doentio e é da criança, né? E como você disse, sem julgamento, porque o julgamento acaba por ser da criança, não é do adulto, né? O julgamento é sentença. E muitas vezes não veio só dos nossos pais. Por isso, toda essa ancestralidade pode ter sido dos avós, né? E isso acontece quando algum membro da família é excluído, né? Então, o sistema, nós estamos todos ligados. Então, ele vai buscar. Alguém vai pagar por isso, né? E geralmente são os mais novos. É um vazio que sente, é inconsciente, você não sabe de onde vem esse vazio. Então, na E, constelação, a gente consegue observar, que são chamados emaranhados. A gente acha que é aqui, mas está aqui atrás, está escondido. E aí é um olhar para exatamente. descobrir, para trazer para a consciência. E o que eu sempre falo, a constelação familiar ela não é uma mágica, né? Ela vai mostrar. Então, a partir daquele momento que você visualizou de onde vai o emaranhado, a gente vai escolher fazer diferente. E é esta escolha de fazer diferente que é necessário também haver um direcionamento saudável, né? Que com a lógica da vida nós também acrescentamos de olhar para o futuro, honrando quem ficou para trás, quem veio de trás, mas com a prioridade nos mais novos, não é? E, e ao mesmo tempo, quando você fala na mulher do dedo podre, isto pode acontecer não só porque, por exemplo, pode haver uma situação de alcoolismo na família que vai passando de geração em geração, mas também das falas que são ouvidas, até pela mãe, não é? Porque quando. Então, há um casal em que o homem bebe, por exemplo, não é? E não é um bom exemplo, uma referência saudável do masculino. E a mãe vai dizer: a mãe não presta,
cuidado com os homens, e ao contrário também, não é? Porque há mães, especialmente se forem, o homem for mais do traço, de caráter rígido, vai também dizer, olha, cuidado que a mulher não presta, porque a mulher boa sou eu, né? A mãe é que é boa. E muitas vezes, até por esta lealdade sistémica doentia, não é? Que você fala, vamos repetindo aqui estas situações que, enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós vamos repetindo e chamamos isto de destino. Só que há uma esperança, né? A questão é essa, que haja esperança aqui no meio destes emaranhamentos todos. Exatamente. Porque a gente vai querer honrar nossos pais. Então a gente vai buscar essa crença. A homem não presta, a mulher não presta. Então você vai justamente buscar essa pessoa, porque a mãe está falando. É quase. E a gente acaba se negando, bloqueia o filho de ir para a vida. Os pais acabam não liderando com essa mentalidade. Né? Não sabida que é doentia, né? Não sabida. Muitas vezes a pessoa não sabe. Claro, mas é isso mesmo. Tudo que nós estamos aqui a falar é algo tão automático que a maioria das pessoas não tem consciência que isso pode prejudicar tanto o futuro do adulto, não é? Porque a criança não deixa de amar os pais, não é? Não. E muitas vezes, até quando ela é repreendida, ela deixa de amar-se ela própria. E depois vêm as questões relacionadas com a autoestima e tudo isso, né? Mas aqui, de facto, parece que vamos para a vida com medo de quem vamos encontrar. É verdade. E, coincidentemente, vamos atrair pessoas que vão validar exatamente aquilo que quem está para trás dizia, não é? Até a gente aprender, as pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba atraindo essas pessoas negativas. E a gente não entende, mas por quê? Porque até você aprender a soltar. Porque tudo que você exclui volta, Bert Helling fala. Tudo. Então realmente soltar, é o poder da gratidão. Agradeça. O que eu aprendi com isso, né? Tudo que vem na nossa vida é para nos ensinar, por pior que seja, por mais sofrido que foi. Um olhar adulto consciente a gente consegue ter, né, essa visão, essa consciência. Só que muitas vezes é necessário a visão de um adulto bem preparado e bem intencionado a olhar para essa questão, porque nós também estamos cegos para as nossas próprias dinâmicas, não é? E ao mesmo tempo é como se perdêssemos o direito de viver, porque parece que ficamos presos a uma situação passada, que estamos sempre a voltar para lá, mesmo que não gostamos, mas as coisas parece que se continuam a repetir. E tal como você falou há pouco, por amor, eu vou permitir-me fazer diferente. E muitas vezes este fazer diferente vai carregar uma culpa, né? Só que é culpa do adulto. Verdade. E aí entra muita terapia financeira, porque eu não posso evoluir porque os meus pais não tiveram, porque o meu irmão, porque, né, os meus ancestrais. Então fica esse bloqueio aí inconsciente, né? Sim, e que ao mesmo tempo volta à lealdade, né? Porque é uma lealdade doentia. Doentia. Então, quando a gente olha para eles com amor, sem julgamento, nós devolvemos esse peso para eles, né? E a nossa vida começa a fluir. E ao mesmo tempo, por um lado, a constelação familiar, como você disse, também é um movimento da alma, né? Não tem a ver com religião, não tem a ver com nenhuma prática relacionada com religião, com espiritismo, muitas vezes pode haver esta conotação, é mesmo um movimento de alma, e você faz uma constelação lindíssima, que é a constelação fluvial,
que eu já tive o privilégio também de participar, e, e é incrível como esse movimento de alma acontece, né, no campo mórfico, e que mesmo à distância, com um oceano no meio, no Portugal para o Brasil, é incrível as percepções que chegam e a ordem que acaba por ficar, né? E por outro lado, com a análise corporal, nós conseguimos ver também os traços que têm uma maior tendência à dependência emocional e à falta de ambição que levam ao distúrbio de prioridades. Então isto acaba tudo por estar muito ligado, né? E uma coisa acaba por acrescentar valor à outra e acaba por explicar porque é que há pessoas que ficam presas a situações e não conseguem avançar, seja nos relacionamentos, seja na saúde financeira também. Exatamente. Então, a constelação é um olhar com amor, né? Sem julgamento, como a gente falou. Sim, o julgamento não é para aqui chamado, não é como se costuma falar, porque de facto é tudo tão inconsciente, ninguém tem culpa aqui. Mas se queremos seguir a vida e fazer algo diferente, é mesmo necessário assumir uma culpa de adulto, com responsabilidade pelas próprias escolhas e tomar, no fundo, a parte saudável que vem de todas estas gerações e que nos empurram para a vida. Exatamente. A gente precisa dessa força de amor, né? Isso. Porque às vezes fico a pensar que as pessoas têm mais. O maior medo do ser humano, na verdade, é o medo de não ser amado, né? Esse medo de não se sentir amado acaba por ser um medo maior do que a própria morte, porque senão não havia tantas situações limite que acabam por acontecer, né? Então, é tudo uma questão de amar da forma que cada pessoa precisa de ser amada. E, e observando também os traços, é possível saber que às vezes nós não amamos o outro da forma que ele precisa, mas a maneira que nós queremos. E há também outras crenças que são perfeitamente abolidas com isso, né? Então, há, há no fundo outra questão que é, muitas vezes as questões da dependência emocional são mais dos pais pelos filhos do que dos filhos pelos pais, porque os filhos já querem voar para a vida, mas há pais que impedem isso, né? E como é que você vê tudo isso? É muito importante essa fala do corpo explica, porque a gente olhar para o outro e ver como ele funciona sem julgamento. Um exemplo, assim, o esquizoide, né? Que é o primeiro traço, né? Lá na nossa gestação. Ele precisa do tempo de ficar quietinho. Então, muitas mães reclamam que o filho quer ficar preso no quarto, mas aí já acha que a pessoal não é, faz parte dele, necessita desse tempo, né? E já o oral, não, ele já quer abraçar, ele está o tempo todo ali, ele também necessita de pessoas, de amigos, né? Então, cada um funciona de uma forma. Então, não vou falar de todos os traços, né? Porque senão vai ficar muito extenso, mas Sim, é e eu importante olhar. quero só reforçar que os nomes são assim estranhos, não têm nada a ver com doenças, né? Isso, nenhuma patologia, e sim, somente o nome dos traços, né? Isso, Então, é os pais olhar com amor e conversar, sem julgar, é entender, né, que cada um funciona de uma forma. isso. E principalmente os E adolescentes, né? Eles já gostam de ficar no cantinho deles, né? E se for esquizoide, mais ainda. é isso, e quando uma mãe é mais oral e um filho é mais esquizoide, aí bate logo aí um conflito, não é? Ou ao contrário, quando temos uma mãe mais esquizoide, mais racional, que não entende porque é que o filho está sempre a chorar, ou chora por dois motivos, não é? Por tudo e por nada. Então,
há aquela questão do mandar calar o choro quando isso acontece, não é? Ou uma mãe que é mais exigente, mais perfeccionista, hum, também acaba por, entre aspas, castrar um pouco aquela criança, por não conhecer, simplesmente porque não conhecer que o formato do corpo do filho e dela explicam os problemas que têm e dão soluções também, né? Então, este respeito do funcionamento de cada um é muito importante. Por exemplo, entre nós as duas, você é muito mais rápida a fazer as coisas e eu sou muito mais lenta. E está tudo bem, desde que haja um respeito por isso, está tudo certo. Você tem uma necessidade maior de aparecer, eu não tenho uma necessidade tão grande de aparecer, eu preciso de estar mais no meu cantinho, e não estar tão exposta, porque é a minha forma de funcionar e só assim é que eu consigo estar aqui inteira a falar com vocês pelo menos uma vez por semana aqui em direto. E está tudo bem. E porque cada um é quem precisa ser. E esta, eu já roubei a frase no final, mas Né? isso. A gente é quem a gente precisa ser e acredita ser, né? Sim, e o acreditar ser só vamos conseguir quando realmente tomamos posse de quem nós somos de verdade. Em vez de estarmos a fazer coisas por obrigação ou por aprovação dos outros, fazermos tal como nós fazemos. E há uma coisa também muito importante que eu tenho vindo a refletir. Muitas vezes nós falamos que os filhos são o futuro, ou os jovens são o futuro da humanidade. Na verdade, não são os jovens, são os pais desses jovens. Porque é na responsabilidade desses pais de quebrarem estes ciclos de lealdades doentias que acontecem, está nas mãos e na responsabilidade dos pais em poderem fazer diferente, em permitirem os filhos fazerem diferente, para realmente caminharmos por um caminho mais saudável. É liberar o filho para a vida, né? E se tornar desnecessário. Isso é fundamental, é dar o suficiente em cada etapa e ali por volta dos 18, 21 anos, se tudo tiver sido dado, em que a fase mais importante é ali até aos 5 anos, e a adolescência só vem mostrar o que nessa parte pode não ter ficado bem, não é? É quase um ampliar da primeira infância. Há esperança, há forma de poder quebrar este ciclo e esta ancestralidade, entre aspas, doentia, mas sem julgamento. Sem julgamento. Porque os nossos pais são certos para nós, né? Nós somos 50% mãe e 50% pai. E as pessoas Isso. só dão o que têm. Eles deram para a gente o que eles aprenderam. Né? Então, agora, se a gente não se sente bem com alguma coisa, aí entra de novo o não julgamento. Então, vamos fazer diferente por amor para honrar eles. E tomar a parte mais saudável, né? E deixar a doentia lá atrás. Seguir com para isso, para caminharmos para um caminho cada vez mais saudável, sem dúvida. Carla, eu perdi a noção das horas. Eu tinha aqui um despertador, mas eu esqueci-me de o colocar, por isso não sei quanto tempo é que falta. Mas eu acho que é a proposta, né? Sim. O que a gente gostaria de ter passado esse bate-papo. Esse olhar com amor, né, para a nossa família. Sim, e pensar que agora está também nas nossas mãos, que já somos pais, né? De olhar com amor, fazer diferente e permitir que os nossos filhos também vivam algo diferente, algo mais saudável, sem ser melhor nem pior, porque tal como você diz, nós também demos o melhor que sabíamos. Mas a verdade é que ninguém ensina a ser pai e mãe, né?
E se nós tivéssemos sabido deste conhecimento antes, mais cedo, certamente teríamos acertado mais do que. com certeza. Mas não há culpa. Há simplesmente, a partir de agora, eu posso fazer diferente. E estamos sempre a tempo de melhorar, né? Sempre a tempo de melhorar. Carmen, E então, de escolher, agora, né? e de escolher, só que escolher de uma forma que não nos leva a repetir as mesmas coisas do passado, né? Ser uma escolha consciente ou mais consciente de tudo aquilo que acontece à nossa volta e da influência que isto pode trazer consigo. E nada como alguém como você, alguém como eu, estamos perfeitamente capacitadas para poder ajudar neste direcionamento, né? E agora eu ia pedir que você fale um pouquinho do seu trabalho. E, porque eu perdi a noção das horas, eu quero que esta live fique gravada, não quero ultrapassar o tempo que o Instagram tem para nós, e acho que se houver alguma questão também podem colocar, não estou aqui a ver, ou se quiserem deixar um comentário, uma mensagem, podem fazê-lo. E agora pode falar um pouquinho também do seu trabalho, dos seus projetos, o que é que, o que é que podem, as pessoas que precisarem, o que é que podem fazer para entrar em contato com você. Sim. Tem várias formas de trabalhar com constelação familiar, né? Tem vários métodos. Eu trabalho com a fluvial, né? Que são os bonequinhos, vou pegar aqui, que é colocado na água. Então, não interfere, não há interferência do nosso ego, nem do constelador, nem do constelado, né? Esse material aqui, feito de EVA. Então, a gente olha o tema, né? Que a pessoa, o que está incomodando, né? Relação com os pais, trabalho, vida financeira, né? Tem vários temas que a gente pode trabalhar. Esse olhar, né? Para ver o que está te bloqueando, te impedindo de seguir. Então, ali vai mostrar o emaranhado. E ali é feito ressignificações. E através dessa ressignificação, a gente escolhe fazer diferente. Igual eu falei, não é uma mágica, né? Mas quando a gente vê ali, e muita gente já vem com o diagnóstico pronto, né? Acusando, já entra no triângulo dramático. E a gente vê que não é nada daquilo que a pessoa estava sofrendo ali, né? Então é maravilhosa a constelação. E através da mesa radiestésica também, que a gente trabalha as 11 gerações, que através da radiestesia ela vai apontar qual geração que precisa ser trabalhada no momento, né? Uhum. Então a gente pode trabalhar de duas formas. Eu trabalho com essas duas formas, com a radiestesia e com a fluvial. E muito bem, porque de facto é incrível ver o movimento na água e como tudo acaba por se encaixar, né? Sim. E é isso. E agora quero que a Sabrina Crema está a mandar muitas palmas para você Uhum. e eu E vou pedir que você deixe uma mensagem final para quem nos está a assistir, para quem vai ver depois. O que é que mensagem você quer deixar? uma frase que eu gosto muito, que você é ser e acredita ser. Né? É muito forte essa frase. É olhar para você, né? Independente do julgamento das pessoas. Mas quando a gente quer e acredita, a gente avança, a gente consegue. Sozinho é difícil. Então tem várias ferramentas, né? Tem várias pessoas que podem estar ajudando a gente a evoluir a cada dia. E o autoconhecimento é tudo, né? Porque eu ouço muitos adultos que falam que não se conhecem. Então, o primeiro passo é olhar para dentro mesmo, mesmo que doa, mas olha com amor, com respeito e vamos evoluindo a cada dia. É isso.
Porque muitas vezes quando existe esse medo e acompanho até no meu trabalho, no relacionamento mais de pais e filhos, muitas vezes vejo que os filhos adultos são cobrados muitas vezes dos pais, porque os pais não têm outra vida, né? Não têm uma vida para si, e como projetaram no filho todos os seus sonhos, esperanças, e não sabem que ser pai e mãe é uma função, né? É uma função que está limitada no tempo, porque nós somos apenas uma passagem para que o novo ser humano se torne adulto, dando o suficiente e tornando-se desnecessário. Não é não existente, né? É desnecessário, porque o filho adulto não precisa de levar a comida na boca, como uma criança que tem um ano, não é? E só por este exemplo, e sendo adulto, tem todas as capacidades para fazer. Então é muito importante que os pais queiram uma vida para si mesmos, para que não sejam tão invasivos com os filhos, que muitas vezes eles sentem-se tão presos e é como se tivessem perdido o direito de viver. E que isso fica muito visível também no formato, na estrutura corporal, medindo também a dependência emocional e a ambição, que muitas vezes e sempre estão ligadas a um distúrbio de prioridades, e é possível fazer o caminho saudável para a vida, né? Porque é isso que todos nós estamos aqui e fomos projetados, e de todas essas gerações, para continuar. Exatamente. Bom, eu não vejo aqui nenhuma pergunta. Acho que o contributo desta live acho que está conseguido. Agradeço muito, Carla, por ter aceito o meu convite. E quem tiver curiosidade em saber mais, pode falar com a Carla, pode falar comigo, que a principal mensagem é: há esperança, há de facto possibilidades, há ferramentas que nos ajudam de facto a resgatar este direito à vida e a perceber e entender todos estes conflitos internos que muitas vezes nos acompanham, que não sabemos de onde vêm e que também acabam por nos limitar. E aqui a intenção é não limitar, mas libertar. Exatamente. Quando a gente Muito vem para a bom. consciência, a gente tem a escolha de se libertar. Isso, a consciência, e a partir da análise corporal nós conseguimos também ter o controlo de quem somos, não é? Consciência e controlo, porque de facto é muito importante nós sabermos quem somos para não ficarmos reféns de pessoas que nem sabem quem nós somos, não é? E que muitas vezes têm um projeto de quererem alguém do seu jeito, e não tem como, não tem como, nós somos únicos. E é muito importante vivermos no recurso, porque as dores serviram para formar os recursos. Até aos 5 anos, a partir dos 5 anos não precisamos de viver mais em dor, mas sim ativando os recursos, e daí a importância e a responsabilidade dos pais também em promoverem este ambiente para os seus filhos. A Sabrina diz gratidão. Gratidão também por assistirem, gratidão a todos que estiveram presentes. Muito, muito, muito obrigada. Carla, um beijinho enorme para você e até breve. Até. Um beijo. Deus abençoe vocês. Estou aqui à disposição. Um beijo também para todos e até breve. Obrigada. Até.